Patrícia Corado e este é o canal Língua Minha, um canal dedicado a quem estuda a língua portuguesa, a nossa amada língua portuguesa. E se você, além de estudar português, está estudando outras matérias, aprenda História com o nosso professor, amigo Hilário Xavier, canal Tudo é História, e Química, não preciso nem falar, né? O fera Marcelão da Química. Falta de meio para estudar não é, né? Um abraço! Oi, a gente hoje vai conversar sobre verbos impessoais. Verbos impessoais têm tudo a ver com as chamadas orações sem sujeito ou orações com sujeito inexistente. E qual a importância dos verbos impessoais ou das orações sem sujeito? É que esses verbos, como não têm sujeito, não fazem concordância, porque o sujeito é quem determina a concordância do verbo. Não tendo sujeito, esse verbo não deve se flexionar para fazer a concordância, devendo permanecer, portanto, na terceira pessoa do singular. Uma questão da FUNCAB tratava exatamente desse assunto, verbos impessoais. E aí eu trouxe para vocês. A FUNCAB falava o seguinte: havia provas escritas e orais, o verbo haver é impessoal e está corretamente empregado. Ora, por que o verbo haver é impessoal naquele caso? Porque o verbo haver, naquele caso, tem sentido de existir, ocorrer, acontecer. Sempre que o verbo haver tiver esse sentido, isso é um caso de verbo impessoal. Nós preparamos um mapa mental que vai aparecer aqui para vocês, certo? Com todos os verbos impessoais. Então, não fique achando que sempre que você tiver dificuldade para encontrar um sujeito, o sujeito é inexistente. O sujeito será inexistente quando nós tivermos os verbos impessoais, certo? Que são esses que estão listados para vocês no mapa mental e que estão disponíveis lá no nosso site www.linguaminha.com.br. Esse caso do verbo haver com o sentido de existir, ocorrer, acontecer, é um caso de verbo impessoal, portanto de oração sem sujeito. Muitas pessoas tendem a querer fazer uma concordância porque há um substantivo no plural ali. Ocorre que esse substantivo não é sujeito. Por quê? Porque esse verbo aqui tem o tal do sentido de existir, ocorrer ou acontecer, que torna esse verbo impessoal. O que a banca queria? Queria uma alternativa em que o verbo haver não fosse impessoal, ou seja, não tivesse esse sentido. Porque quando o verbo haver será impessoal? Possibilidade 1, quando ele tiver sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Possibilidade 2, naquelas ocorrências em que o verbo haver denota tempo decorrido. Há 5 anos conheço você. Por exemplo, esse do há 5 anos também é um verbo haver impessoal. Mas se o verbo haver tiver um outro sentido, ele será um verbo pessoal. O que significa isso? É um verbo que tem sujeito, e tendo sujeito, deve fazer a concordância. Então vamos lá. Primeira alternativa. Alguns candidatos se houveram bem na prova. Bom, esse é um sentido do verbo haver que eu reconheço que não é extremamente frequente, mas pode acontecer. O que significa isso? Alguns candidatos se houveram bem na prova. Significa que eles tiveram um bom desempenho, se saíram bem na prova. Nós diríamos isso numa linguagem mais cotidiana, usando o verbo sair, né? Diríamos que alguns candidatos se saíram bem na prova. Só que o verbo haver ali não tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer, certo? Então ele é um verbo pessoal, ele é um verbo que tem sujeito. Qual é o sujeito? É aqui, alguns candidatos. Esse sujeito está no plural? Está no plural. Portanto, o verbo deve concordar com ele no plural, porque esse não é um caso de verbo haver impessoal. Vejamos as outras alternativas. Haviam até candidatos que desmaiavam. Vejam que essa ocorrência aqui do verbo haver tem sentido de existir, né, gente? Existiam até candidatos que desmaiavam. Se esse verbo haver tem o sentido de existir, ele não pode ir para o plural. Ele deve ficar
na terceira pessoa do singular. Vejam que ele pode se flexionar no tempo. Eu posso dizer que havia, que houve, que há, que haverá, certo? Mas eu não posso dizer isso no plural. Por quê? Porque esse verbo não tem sujeito, ele é impessoal, portanto deve ficar na terceira pessoa do singular. Haveriam candidatos melhores em São Paulo? Bom, o verbo também tem sentido de existir, não tem, gente? Olha aqui, ó. Haveriam candidatos melhores em São Paulo seria existiriam candidatos melhores em São Paulo, certo? Se esse verbo haver tem sentido de existir, ou de acontecer, ou de ocorrer, o que acontece com ele? Ele é um verbo impessoal, portanto aquele plural está errado, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Mestres como aqueles nunca mais houveram. Mestres como aqueles nunca mais existiram. Se eu estou dizendo existiram no lugar desse verbo haver aqui, é sinal de que esse verbo haver é um verbo impessoal, portanto, plural errado também. Era uma anástrofe, como muitas outras que haviam no hino, como muitas outras que existiam no hino, não é isso? O verbo existir entrou no lugar do verbo haver, não entrou? Se o verbo existir entrou ali, é sinal de que esse verbo haver é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito, portanto não faz a concordância. O que nós teríamos então seria a letra A como resposta certa e as demais alternativas com erros na concordância, porque se supôs a existência de um sujeito que é, na verdade, inexistente. Tudo bem? Então fique sempre com a gente. Um beijo!